Será que a regra dos 5 segundos vale mesmo? Quer saber mais? Vem com a gente que hoje é aula de ciências. Olá, Sherlockinhos e Sherlockinhas! Bem-vindos ao Desvendando, canal onde você aprende a ser Sherlock Holmes dos conhecimentos escondidos. E de repente, pandemia! Álcool gel para todo lado, máscara no rosto, só se fala em germes, vírus e bactérias. Você já deve estar se sentindo saturado desse assunto, não é mesmo? Mas aposto que você não sabe que existe um mundo inteiro de germes e bactérias dentro e fora de você e que afetam a sua vida diariamente. E quanto mais você souber sobre eles, melhor vai ser para você se prevenir, evitar transmitir uma doença e até não ser nojento, né? Eca! O objetivo da aula de hoje é conhecer um pouquinho mais sobre os seres mais antigos do planeta. Os germes. Sim, porque os germes estão aqui desde antes deles. Os dinossauros! Ufa! Diferente desse grandalhão aqui, os germes são tão pequenininhos, mas tão pequenininhos que só dá para ver com a ajuda dele. O microscópio. Vamos dar uma olhadinha? Eles podem ser chamados de bactérias, vírus e fungos. Bactérias são organismos unicelulares, ou seja, compostos por uma única célula. Mas o que é célula, professor? Célula é a menor parte dos seres vivos. São geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar com o olho nu. Quando temos várias juntinhas, chamamos de tecido. A nossa pele mesmo tem milhares de células. Para ter uma noção, o corpo adulto tem em média 70 trilhões de células. Então nós temos 70 trilhões e a bactéria tem uma só? Mas não subestime, porque parte das células que estão no nosso corpo são bactérias. Algumas são benéficas e ajudam o nosso organismo, outras são bem encrenqueiras e adoram deixar a gente bem doente. Alguns estudos indicam que existe cerca de 1 quilo de bactérias no nosso corpo. Uau! Então não preciso fazer nenhuma dieta, é só me livrar das bactérias. Nananina não. O nosso corpo é um verdadeiro condomínio para as bactérias, mas ele precisa delas para sobreviver. Na nossa boca mesmo tem um montão de bactérias, algumas que ajudam na digestão e outras que podem enveredar para o caminho do mal. Basta encontrar uma sujeirinha no seu dente. Já sabe o nome dela, né? Isso mesmo, é a cárie. Mas lembrem-se que as bactérias não são só causadoras de doença. Elas contribuem muito para melhorar a qualidade ambiental e a vida de várias espécies. Elas auxiliam na digestão de alguns animais, no tratamento de esgoto e na produção de antibióticos. Ainda tem mais um detalhe. Elas também estão dentro do Danone, Yakult, iogurte, que delícia! Os fungos, assim como a bactéria, podem ser microscópicos, formados por uma única célula, como é o caso das leveduras, mas também podem ser pluricelulares, como nós, com várias células. Tem alguns que atingem tamanhos consideráveis, como os bolores e os cogumelos. O maior fungo conhecido está numa floresta lá nos Estados Unidos e ele ocupa uma área de 9 km². Para você ter uma ideia do tamanho, daria para estacionar 900 carros populares lá nessa floresta. Os fungos não produzem o próprio alimento, então eles dependem da ingestão de matéria orgânica viva ou morta para sobreviver. As espécies que se alimentam de matéria orgânica morta são de extrema importância no sistema de decomposições de animais e vegetais e são chamadas de
Saprófagos. Não, peraí. Consegui? Parece uma mistura de sapo com, sei lá, garrafa, sei lá. E são chamadas de saprófagas, mas também tem aquelas que te deixam doente, como a micose que aparece no seu pé. Já o vírus são organismos pequenos e acelulares, ou seja, não tem célula, mas tem DNA, como a gente. Para tudo, prof. Hoje a aula tá difícil. O que é DNA? O DNA é uma molécula com vários átomos grudados. Acho que eu não estou ajudando, né? Pensa assim, o DNA é como uma receita de bolo que a sua mãe tem. Dentro da receita, a gente tem diversos ingredientes, que combinados podem virar um bolo, uma torta. No DNA é a mesma coisa, só que são diversos átomos, que dependendo da combinação vão formar um gato, uma árvore ou até um ser humano. Dizemos que o DNA é uma receita molecular de um ser vivo, como um código, onde os átomos ou aminoácidos se juntam e formam as proteínas, que juntas formam as células, que juntas formam os tecidos, e juntos formam os órgãos, e juntos formam você, eu, entendeu? E é por isso que o infectologista Jacir Pasternak diz que o vírus faz parte da humanidade. 7% do genoma humano é feito de vírus. Nós somos vulneráveis a esses agentes infecciosos que sempre deixaram os cientistas de cabelo, em pé. E há quem diga que eles não são nem seres de verdade. Os seus pais, provavelmente, quando estavam na escola, aprenderam assim. Vírus não são seres vivos porque não têm metabolismo próprio. Precisam de um hospedeiro para se reproduzir. Mas em 2003, a descoberta dos mini-vírus reacendeu a pergunta. Vírus não são realmente seres vivos? Confundidos com bactérias por quase 10 anos, os mini-vírus são vírus gigantes, que até podem produzir algumas proteínas. E agora, um novo estudo da Universidade de Illinois confirma que sim, eles são seres vivos. Então não caia nessa lorota. Esses invasores podem fazer um verdadeiro estrago no nosso corpo, mas não são nada sem uma célula. Pense no vírus como um cão bravo preso. Se você não chegar perto, nada vai te acontecer, certo? Só que é um pouquinho mais complicado, porque esse cão é invisível ao olho nu, ou seja, precisa dele aqui. E o que a gente pode fazer para evitar? A higiene é o melhor caminho. Lavar as mãos, a máscara agora que a gente está com o vírus do Covid por aí, né? Manter um distanciamento e escovar bem os dentes. Tomar banho, lavar bem o cabelo, tudo isso, gente. Porque a higiene é o melhor caminho para fechar a porta para esse vírus. Isso, porque quando eles estão fora da célula, eles são muito fáceis de ser destruídos. Agora, dentro da célula, uma dificuldade. O que significa que a regra dos 5 segundos não dá certo, viu, Leleca? Até podia, né? Mas não dá. Ninguém avisou o vírus esse combinado. E quando elas entram, nada dá certo. Por quê? Uma vez dentro do seu corpo, tudo que o vírus quer é se reproduzir. E aí vira uma verdadeira batalha dentro do seu corpo. O que, Leleca? Você tem uma história sobre isso? Então, bora pra história. Oi pessoal, eu sou a Leleca Brincalhona e eu tô aqui para mais uma história, isso mesmo, e a história de hoje se chama Uma Batalha Interna. E quem me contou essa história foi a Luísa Lages, isso mesmo. Bora começar? Bora! Era uma vez um mundo muito diferente, e esse mundo havia
muitos tecidos, células, moléculas, ossos e mais um monte de coisas e elementos, mas eu não vou ficar listando não, porque senão vocês vão cansar e aí vocês não vão querer ouvir a história que eu tenho para contar. Isso mesmo. Mas esse mundo era um mundo complexo e pequeno, então vamos chamar que ele era o mundo de Rafa. Isso. Este mundo de Rafa parecia uma empresa. Era dividido por departamentos que precisavam funcionar da melhor maneira possível. Tudo muito certinho, equilibrado e organizado. E tinha um chefe de departamento que se chamava Senhor M. Mas esses departamentos tinham vários departamentos, como uma grande empresa. Esses departamentos tinha um muito diferente, muito peculiar, que se chamava Departamento de Proteção contra Invasores e Outras Possíveis Ameaças. Sim, e o chefe deste departamento se chamava Sr. M. O Sr. M e seus macrófagos viviam por aí pesquisando possíveis invasores e seres não identificados que poderiam entrar neste mundo. Isso, e eles tinham o dever de pesquisar e, além de pesquisar, de saber quem entrava e saía neste mundo, e se houvesse uma invasão, ele já saía falando e avisando e berrando e avisava todo mundo. Sim. E também tinha o Dr. Linfótito. Isso mesmo, o Dr. Linfótito, ele era o diretor-geral do departamento. Isso, ele era um grande pesquisador. Ele pesquisava também tudo sobre esses invasores. Isso. Então, ele sabia tudo sobre, ele pesquisava tudo, ele trabalhava muito, mas, diferente dele, ele tinha um primo, sim, o Linfóbito, que não trabalhava muito não, a não ser que houvesse uma invasão. E se houvesse uma invasão, aí sim ele precisava trabalhar, porque ele se multiplicava e fazia os anticorpos. Isso mesmo. Então, o terrível dia chegou! O mundo de Rafa foi invadido! E como a gente já sabia, o Sr. M saiu gritando, avisando aos 4 cantos do mundo. Ai, aquela voz estridente! Estamos sendo invadidos! O mundo vai acabar! Repito, o mundo vai acabar! E ele também foi atrás do Dr. Linfóbito. Isso! Correu atrás! Senhor Linfóbito, estamos sendo invadidos! Precisamos fazer alguma coisa! E então ele ficou surpreso, porque quando ele chegou para falar que estava sendo invadido e avisar a todo mundo, ele ficou surpreso porque ele não sabia que o doutor Linfóbito não ia saber logo, identificar logo quem estava invadindo. Então ele disse, só pode ser um vírus, é o influenza. Então, o doutor saiu e foi também atrás do seu primo. E só que antes de ir atrás do seu primo, o doutor Linfóbito, sim, começou a se multiplicar. Ele tem esse poder, sim, e ele começou a se multiplicar e virou vários linfócitos C. Isso mesmo. E aí ele foi correndo falar com seu primo que estava lá, tranquilo, analisando a sua vida e tudo o que acontecia, e os seres, e as formas de vida, e tudo mais. E o seu tio chegou e... Estamos sendo invadidos! Vamos! Precisamos fazer alguma coisa, precisamos agir rápido! Precisamos combater a influenza, senão vamos ser derrotados por ela! E o seu primo ficou... Oi, calma... Eu vou pegar e vou me multiplicar e vou fazer vários anticorpos aqui. E vou fazer vários linfócitos Bs, linfócitos Bs. E a gente vai se programar para a batalha. Então todos foram para a batalha e todos ficaram lá prontos para a batalha. Então, se você quer saber o que acontece... Como termina essa história, você precisará entrar no Minas Faz Ciência, que o link estará descrito neste vídeo aqui, né, ProJoy? Gente, eu vou correndo pra lá, e você? Eu adorei essa história. E vocês? Então, até a próxima história. Tchau! Puxa, que história bacana! Fiquei curiosa para saber o que vai acontecer com a Rafa. E você?
Mas é exatamente isso. O nosso corpo tem uma espécie de polícia que está lá para combater o vírus. Na maioria das vezes, o nosso corpo ganha a batalha. E aí ele ganha uma nova armadura, como o Homem de Ferro. Assim, quando o vírus aparece novamente, ele não tem nem chance de ganhar essa batalha. E é por isso que pegamos catapora uma vez só. O filme Osmose Jones, eu indico, mostra bem isso, é bem legal. Mas olha, atenção, porque o problema mesmo fica quando a gente não se alimenta direito, nosso corpo fica bem fraquinho. Ou quando a gente está triste também, isso cai a nossa imunidade. E aí, nesse caso, os nossos policiais do corpo humano podem acabar sendo poucos para a quantidade de vírus. E se o vírus for muito forte, ele vence a batalha. Sendo assim, lembra de sempre comer direitinho e espantar a tristeza. E de manter higiene. Como jogo da aula de hoje, a gente vai fazer a experiência estragando o mingau. Você vai precisar de 5 copinhos de café numerado, um filme plástico, 2 colheres de amido de milho, tipo maisena ou outra farinha, uma colher de óleo, uma colher de sopa e uma panela pequena, um copo de vidro, uma colher de vinagre e água. E o principal de tudo, um adulto para te ajudar, porque não dá para fazer sozinho. Peça para o adulto preparar um mingau com amido de milho e um copo de água. Misture bem e leve ao fogo até engrossar. Não fica desesperado não, estou deixando essa receita na descrição do vídeo. Coloque o mingau ainda quente até metade dos copinhos. Deixe o copo 1 aberto em cima da pia do seu laboratório ou cozinha. O copinho 2 você vai cobrir com um filme plástico, vedando bem. No 3 você vai completar com óleo. No 3 você vai completar com óleo. E no 4 você completa com vinagre. Depois fecha o 3 e o 4 com um papel filme. E o 5 você vai colocar na geladeira, sem nenhuma cobertura, sem filme plástico. Avisa para a família para ninguém comer, hein? Depois é só você ir observando em qual mingau apareceram as primeiras alterações. Depois de uma semana já dá para você avaliar a proliferação de micro-organismos. Deixa aqui nos comentários. Nada de dar uma de curioso e abrir o filme plástico, certo? Tem que ficar lacradinho. E do jeito que está lacradinho, vai para o lixo depois que acabar a experiência. Semana que vem eu posto aqui nos comentários e na descrição do vídeo o resultado dessa experiência para você poder fazer uma análise e comparar bem legal. Combinado? Tchau e até o próximo vídeo.